E a honra, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Sempre satisfação estar por aqui. Olha quem está aqui comigo. Gente, rapaz, olha, uma honra, um privilégio sem tamanho estar aqui ao lado de Tom Barros para essa entrevista. Pô, Tom, você sabe que você mora no meu coração. E eu sou seu fã. Olha, faz muito tempo. Só para lhe contar, é a única coisa que eu vou falar de mim antes que o Tom Barros falar. Então, a minha infância é marcada. Você na Rádio Verdes Mares. Incrível, você e Paulo Oliveira. Nossa, aquilo dali. Eu lembro assim muito, porque são duas coisas que me marcaram muito. Né? Eu ia para casa dos meus avós, né? A fazenda, lá no interior de Independência, pertinho lá de Crateús, Tom. Era as músicas do Luiz Gonzaga e o programa do Paulo Oliveira ali. Nossa, Tom, então que alegria. Você traz uma memória não só para mim afetiva de infância, mas principalmente para saber que você é um dos maiores nomes da história do Brasil do jornalismo. Rapaz, a gente ser recebido aqui com esse carinho todo, o que é que eu tenho a dizer? A alegria imensa e agradecer o convite que você me formulou para vir bater um papo aqui sobre as coisas da vida e dizer desta minha satisfação de também entender que você tem o sentimento telúrico pela terra onde meu pai nasceu e marcou a minha infância porque eu ia passar as férias lá na Ibiapaba, no Pesqueiro, onde eu tomava banho no Rio Poti. Já este ano estive lá em Crateús uma vez, estou pretendendo ainda voltar lá, porque muita gente até pensa que eu sou de Crateús. Eu não sou, já nasci aqui em Fortaleza porque meu pai saiu de lá com 16, 17 anos de idade e aqui se estabeleceu. Mas o carinho que eu tenho por Crateús é exatamente pela a parte da infância. Tomar banho naquele rio, que não era bem diferente do rio de hoje, muita água, tá entendendo? E aquilo marcou muito. Então, essa alegria de ser recebido com tanta estima, com tanta admiração, com tanto respeito, com as suas palavras doces que me emocionam. Que é isso, Tom, eu fico de coração feliz. Tom, uma dúvida que eu sempre tinha muito. Rádio, jornal ou TV? O que mais lhe encantou? O que mais me encanta é o rádio. O rádio? É o rádio, porque o rádio foi a origem, foi o berço. Foi o berço. Então você tem um apego muito especial por aquilo que foi a abertura de tudo, a abertura de caminhos. Eu cheguei à televisão por causa do rádio, cheguei ao jornal também pelo entendimento que a turma de rádio tinha para escrever a coluna que ainda escrevo no jornal. Então, o rádio para mim é assim, uma coisa diferente. E até hoje, por exemplo, você disse que tinha o hábito, e me alegra saber que você me escutava com o Paulo Oliveira naquele período em que nós trabalhamos juntos, e eu mantenho o hábito, por exemplo, de sempre ter 2 ou 3 rádios em pontos estratégicos da minha casa. Tom? Só no meu, eu durmo numa rede, na cama que eu boto assim do lado, tem 2 rádios, né? Então é uma paixão grande pelo rádio. Mas, Tom, isso é verdade, porque a minha infância, assim, minha família é louca por você, Tom. Muito obrigado. Quando eu fui trabalhar, então, assim, meu pai tem uma estima, minha tia Selma, sabe? É um negócio assim, seu Assis, o marido dela, o tio Assis, então, assim, é um negócio grande, porque você marcou não só uma geração, Tom, você marcou várias gerações. E por isso que eu lhe perguntei do rádio, eu queria muito que você me contasse, assim, o que fez você levar para o rádio, Tom? Assim, o que disse, pai, eu vou interessante, na verdade, a minha primeira paixão não foi o rádio. A minha primeira paixão foi a aviação. A aviação chegou primeiro do que o rádio. Por quê? Porque eu, acho que uns 7 anos, 8 anos, por aí assim, eu fui levado para uma exposição na Praça do Ferreiro, fui levado pela minha mãe para ver a exposição da Semana da Asa. Quando eu cheguei na Praça do Ferreiro, eles tinham montado lá um avião T-6 da Força Aérea Brasileira e pegavam os meninos daquela idade, colocavam dentro do cockpit do avião. E ali me sentaram. Pena que naquela época não tinha como ter hoje um celular para bater a fotografia. E me sentaram e eu fiquei ali na cabine daquele avião, rapaz, encantado com aquilo. A partir daí, todo avião que passava lá em casa, eu corria para ver. A minha prima legítima, minha irmã de criação também, a dona Raimundinha, que ainda está viva, mora hoje lá em São Luís, no Maranhão, está com 90 e poucos anos de idade, trouxe da rua para mim um binóculo. E ele, quando me deu esse binóculo, rapaz, eu fiquei louco, vendo os aviões passando, eu corria com aquele binóculo e tal, e foi a primeira paixão. Aí, então, eu pensava ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira, que era meu sonho, meu ideal. Mas eu tinha um problema de saúde que era exatamente ser asmático. E na época de criança e adolescente eu sofri muito com essa doença. E eu sabia que na Força Aérea Brasileira eu não ia poder passar. Se mesmo fiz o concurso, fui brilhantemente reprovado, não é? Mas não perdi nunca a vontade de voar. Acontece o quê?
quando veio 64, eu fiz até o exame para admissão à escola preparatória de cadetes do AI, não passei. Então tinha uma vaga da Rádio Irapuru no concurso que até o Júlio Salles, que você entrevistou aqui, participava como jurado. E eu, na época, já... Aí você vê, quando nasceu o rádio nasceu em 1958, na Copa do Mundo de 58, quando eu vi o Edson Leite e o Pedro Luiz narrando as conquistas do Brasil em gramados da Suécia. E aquilo me encantou e eu sabia imitar o Pedro Luiz. Aí então eu ia ao estádio Presidente Vargas, que é pertinho da minha casa, onde você conhece. PV era o centro de todas as atenções daqui, não existia o Castelão. E lá eu vi os locutores e eu olhava ali. Aí comecei a imitar com a lata de óleo Pajão na pracinha da Gentilândia, tá entendendo? E pronto, e aí fui me enturmando por ali, aquele negócio todo. Foi quando nasceu o rádio para mim. Aí eu me encantei com esses locutores, passei a imitá-los. E para resumir a história, de 58 eu tinha 11 anos de idade, fui estudar no Liceu do Ceará. E quando foi em 1964, o Júlio Salles participava de um programa comandado pelo Gilvan de Tarde Esportivo Irapuru. Tinha um concurso para locutor esportivo e eu fui lá. Fui lá, ganhei a primeira prova no domingo, ganhei os prêmios que tinha, fui embora para casa. Domingo seguinte eu voltei lá. Era para saber que era o melhor do dia, não era para contratar. Aí no domingo seguinte eu fiz de novo e ganhei de novo. Aí eu não sei quem foi da produção, eu disse, não, rapaz, esse rapaz não traga mais não, senão ele vai ganhar todas aqui. E o Júlio, não sei se foi o Júlio que me disse, rapaz, você vai trabalhar na Irapuru, que o Afrânio ouviu e disse que tem um emprego para você. Não agora, mas a primeira que aparecer aí, a oportunidade será sua. E assim foi feito. 65, setembro de 65, pouco antes eu fui chamado lá, e o Afrânio Peixoto disse que eu ia ficar como empregado da empresa, assinou minha carteira, eu passei a ser locutor que tinham 3 categorias na época, locutor comercial, disque jockey, noticiarista. Eu passei a ser locutor comercial, que era a primeira etapa. Porque é o locutor comercial? É simplesmente você dá a hora, 6h15, lê um comercialzinho que está ali na cacheta, libera uma música, você não fala praticamente de improviso. Quando passa para disque jockey, era naquele tempo, hoje está tudo diferente. Aí você já tem de improviso, né? Improvisar, brincar, aquele negócio todo, e assim eu fui evoluindo dentro da empresa. Até passar a apresentar noticiários, aí demora um pouquinho mais, que eu não sabia. Porque é o seguinte, Mário Kempis, o concurso da Rádio Irapuru, que era uma tarde esportiva comandada pelo Gilvan Dias, tinha os jurados, e o Júlio Salles era jurado também, me aprovou todo mundo lá. Mas quando eu entrei para trabalhar, se você me perguntar o que é que eu sabia, a minha resposta é muito simples, eu não sabia nada. Nada, sabia nada, sabia coisa nenhuma. Por que você sabe fazer? Porque eu não sei fazer nada. Eu não sei redigir, eu não sei falar, eu só sei que botar para eu leio aqui esse texto, mas não sei fazer nada. Por quê? Naquele tempo não tinha o curso de comunicação que hoje tem. Você é um jornalista formado por curso de comunicação. Então acontece que, como não existia faculdade, a gente ia aprendendo uns com os outros. Era o Cid Carvalho me ensinando, era o Júlio Salles me ensinando. Aliás, eu tenho uma gratidão muito grande, porque na parte de jornalismo, eu agradeço ao Cid Carvalho, agradeço ao Edivar Costa, Evertes Costa, Edgar Costa. Eles me ensinaram muito a escrever, que eu não sabia escrever notícia. Como é que você ia escrever notícia se você não escreveu? Então eu fui aprendendo ali, na marra. Quando houve a regulamentação da profissão de jornalista, o que aconteceu? Iam criar o primeiro curso de comunicação do estado do Ceará, chamaram os que estavam trabalhando na época já com 6, 7 anos, para reconhecer como jornalista, porque nós íamos receber a turma que ia sair 4 anos depois do curso de comunicação. E o curso de comunicação, quando começou, diferentemente do que tem hoje aí, o curso de comunicação tinha uma preparação para o jornal impresso, mas não tinha nada para televisão nem para jornal. Quem ia ensinar? Exatamente eu. Porque aí eu já tinha bagagem, que aprendi com o Cid, pessoal todinho. Fui para a televisão Ceará Canal 2, lá também a mesma coisa, de passar todo aquele processo de aprendizagem ali, uns passando para os outros. E aí, quando sai a primeira turma de comunicação que chegou, a turma não sabia bem como funcionava a televisão. Então eu fui ensinar. Razão pela qual, quando eu optei para fazer um curso superior que eu pretendia, eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Exatamente, queria que você falasse sobre isso. Divulguei durante uns 5 anos da minha vida no escritório do Dr. Francisco Gadelha da Silveira, depois mais 1 ano e meio
inclusive para o Mansueto Barbosa aqui, que era o superintendente da Verdes Mares, não sei se você conheceu. Peguei, consegui. E pronto, mas não era a minha praia não, sabe? Não gostou do direito? Não, eu acho uma carreira muito brilhante e, inclusive, dá muitas oportunidades, muitas opções, né? Procurador, juiz, promotor, delegado, tudo tem o direito lá pelo meio. Mas a minha vida era essa aqui, as duas paixões, a aviação e a comunicação. Eu já estou falando demais. Não, Gaura, isso é ótimo, pelo amor. E uma voz bonita dessa. Eu acho que foi a voz, esse vozeirão também ajudou muito, né, Tom? Ajuda, era. Eles tinham, na época, era uma das exigências, era exatamente você ter uma voz, né, radiofônica, como eles diziam, porque era a primeira coisa que eles exigiam de um locutor. O cara vai ser locutor. Quando eu fui ser lá narrador esportivo, o Júlio Salles me levava para o estádio Presidente Vargas, veja só. Na época não tinha nada do que se tem hoje, ele levava um gravador, rapaz, isso era desse tamanho, um bicho grandão. Botava lá para eu narrar futebol, para ele ouvir. Nas preliminares, eu ficava narrando ali para ele ver, rapaz, narra aí para ver como é que é. Era assim que a gente fazia na época. Então eu agradeço muito. O filho dele, o Mário ficava sentado na cabine. Eu aqui treinando no gravador que o Júlio Salles levava, e o Mário sentado na cabine. Quem diria que ele mais tarde seria narrador de futebol também. Então, e qual foi a primeira experiência? Você se lembra? Me lembro, e foi uma experiência desagradabilíssima. Fala-me Deus. Foi uma das pior transmissão que eu já fiz na minha vida. Eu pensei que não ia mais narrar. Por quê? Também foi obra de um acaso. Eu estava na cabine da Rádio Irapuru e tinha feito esses treinos com o Júlio, mas eu não ia narrar futebol ainda. Não estava preparado ainda. Aí o locutor que estava transmitindo, eu não recordo quem era mais, porque tinha muitos locutores na época, né? Muitos locutores. Ele sentiu-se mal. E como eu estava na cabine, eu tive que assumir. E tive que assumir praticamente sem as escalas, né? E foi uma coisa assim atropelada. Eu acho que a direção da empresa entendeu aquele sentimento também de surpresa com que eu fui pegado e levado ao ar. Mas foi uma péssima. Eu rezei e pedi a Deus para esse jogo terminar. E lembrei que o Moésio Gomes estava jogando, era ponta direita. E, meu Deus, que coisa horrível. Rapaz, fiquei nervoso, Nossa, sabe? qual a idade? Você se lembra, Tom? Era 1965 eu entrei lá. Nossa, então eu sou de 47, quer dizer, eu tinha 18 anos. Nossa. 18 anos. E ainda não tinha completado 18. Então foi por aí, assim. Eu devia ter uns 17, 18 anos de idade, sem possibilidade. Aí do outro jogo, não. No outro jogo, diferente. Aí eu me preparei. Eu cheguei pronto, né, já com tudo direitinho. Aí não, é a segunda transmissão. Aí já foi uma transmissão razoável que deu para eu pensar, não, agora vai. A obra do acaso também. Rapaz, isso é interessante, essa obra do acaso. Mas na TV também foi obra do acaso? Não, na televisão não. Na televisão eu já me preparei. Inclusive porque na TV, quando eu fui trabalhar na televisão, eu fui chamado pelo Almaro Silva. Eu trabalhava na Rádio Dragão do Mar. E na Copa do Mundo de 70, o Almaro Silva propôs um pool. E nós aceitamos lá na Rádio Dragão do Mar, um pool para cobrir a Copa do Mundo de 70, do tricampeonato lá no México. E ele me chamou para trabalhar em 71, para ir trabalhar com ele na Rede Tupi. Então, quando eu cheguei na Rede Tupi, aquela história da televisão, eu aprendi muito e tal. E passei a apresentar jornais da televisão, mas aí já com uma orientação bem diferente, a gente já entrava muito tranquilo, sabe? Bem diferente do começo do rádio, quando você entrava cru, totalmente sem nada. A turma que saiu do curso de comunicação foi importante porque trazia um embasamento teórico, e eu aprendi muito com eles e eles comigo. Era uma experiência. Eu passava a parte prática, né? Passava a parte prática e eles passavam a parte teórica. E assim houve uma espécie de casamento que deu certo. Eu muita coisa aprendi com eles, parte de cinema que eles não sabiam também, que nós tínhamos que, na época, hoje as reportagens são feitas com vídeo. Isso, não. Na época era com filme. Era com filme, né? Se a reportagem era maior, mais importante, 200 pés. Se a reportagem era menos importante, 100 pés. Nossa. E o locutor, o repórter, digo melhor que ia, não podia errar não, porque o filmezinho ali... Isso. Passou, exatamente. Morreu, não tinha. Nossa. Então o cara tinha que decorar bem o que é que eu vou dizer aqui, meu Deus. Mas tudo dava um jeito, né? Tudo dava um jeito. E o jornal, Tom? O jornal é interessante. A primeira experiência que eu tive foi na Rede Tupi. Eu já trabalhava na televisão Ceará, Canal 2, Rede Tupi. Aí o doutor Manelito Eduardo, aliás, um grande mestre que eu tive, intelectual, um dos maiores nomes da literatura do estado do Ceará em todos os tempos,
Manuel Eduardo Pinheiro Campos, o homem do Morro do Ouro. Rapaz, uma coisa assim impressionante, Manuelito. Dirigência, um orador nato, um dos maiores oradores que eu já vi na minha vida. Aprendi muito com ele. E com o Cid eu ficava prestando atenção quando eles falavam, para aprender, sabe? O Manuelito falava muito, Cid Carvalho também. Aí o Manuelito, um dia eu escrevi um texto lá, para o jornal, e ele leu. O texto mandou me chamar. Então, queria falar com você. Eu fui. Sabe quem escreveu esse texto? Fui eu. Por que você não disse que sabia escrever desse jeito, rapaz? Aí ele, doutor, o senhor não me perguntou? Ele disse, não, eu queria que você, a partir de agora, passasse a me ajudar aqui nos editoriais. Eu vou escrever os editoriais e vou lhe treinar para você escrever editorial quando eu estiver viajando. E assim foi feito. Ele me ensinou os princípios, tudo direitinho, sabe? Mandava eu escrever, ele lia, fazia algumas correções, tal, e eu fui aprendendo. Aí, quando ele viajava, eu já fazia os editoriais do Correio do Ceará. Era eu que fazia os editoriais. Então, no esporte, eu já tinha mais prática, porque a vivência vinha da Rádio Irapuru, era mais fácil escrever. O editorial não era mais difícil, porque eu exigia mais conhecimento. Aí é que vale a questão da leitura, do embasamento. Aí é que entra a faculdade de Direito, que me serviu de muita forma, na parte jurídica, para me posicionar diante dos fatos que estavam ali para análise. Eu tive uma formação muito boa em Direito Constitucional, fiz questão de estudar Direito Constitucional por causa exatamente da situação que a gente vivia no país na época. Então, aquilo me deu um embasamento grande, sabe? Eu agradeço muito ter tido a luz de optar por fazer a faculdade de Direito, porque se viu até de um suporte maior. Sem dúvida. Eu via o Cid, que era formado em Direito. Sim. Vários colegas meus eram formados em Direito, tinham, né? Edmar Dorão formado em Direito, Mansueto Barbosa formado em Direito. Então, o resultado é que eu me dei bem nesse aspecto aí. Aí, pronto, fui a escrever no jornal. Aqui, no último caso, por uma coincidência muito grande da vida, fazer aqui uma reverência de saudade ao Alan Neto. Por uma dessas coincidências, a Alan Neto, que faleceu recentemente, Alan Neto saiu do Diário do Nordeste. Quando ele saiu do Diário do Nordeste, o Bilas, por sugestão do Lima Júnior, mandou me chamar. Rapaz, eu queria que você escrevesse aqui a coluna que o Alan saiu. Eu disse, mas rapaz, eu tenho 2 empregos, eu ando tão atarefado, eu na época fazia o Nordeste Rural, e era muita coisa que eu fazia. Aí ele disse, não, você vai escrever por 6 meses, 3 meses. A gente lhe dá um suporte aqui, o Lima Júnior com a equipe, Paulo lhe ajuda. Então, e eu fiz os 3 meses. Quando terminou os 3 meses, eu fui lá, disse, não, pai, faz mais 3 meses. E que história de 3 meses é que eu estou até hoje? Tá entendendo? Então, foi assim que eu vim. Comecei lá no jornal Correio do Ceará. Trabalhei com Colombo Sá, que era editor também. O Jornal Unitário, eu trabalhei no Jornal Unitário. E o Jornal Diário do Nordeste, quando me chamaram em 1991. Mas então, quando foi essa ida para o Sistema Verdes Mares? O do Sistema Verdes Mares, interessante. Há muito tempo que era para eu ter ido para o Sistema Verdes Mares, antes da época que eu fui, em 1981. Eu fui até contratado pelo Gomes Farias. Ah, foi então? Gomes Farias foi que mandou me chamar. Aí, resultado, eu fui para trabalhar na equipe de esportes. Acontece que o Mansueto há muito tempo e o Edmar já queriam me levar. E eu fiquei sendo prestador de serviço. Por quê? Porque eu trabalhava na Rede Tupi. Em 81 você ainda trabalhava na Rede Tupi? Trabalhava lá na Rede Tupi. Eu passei 1 ano e meio ou 2 trabalhando nas duas. Eu trabalhava como prestador de serviço na Rádio Verdes Mares e trabalhava, na verdade, como funcionário da Rede Tupi. Quando a TV Ceará fechou na época, eu continuei na Ceará Rádio Clube e advogava para o Manuelito Eduardo. Entendeu? Aquele problema todo da Rede Tupi, eu era o advogado na época. Então, resultado, eu não queria sair porque eu tinha um dinheiro para receber lá, a empresa fala, e faz aquela confusão nacional, não é? A Rede Tupi quando fechou, não é? Então, eu fiquei. Aí, eu fiquei como? Eu fiquei trabalhando com o Farias, na equipe dele. Você era o quê? Repórter ou narrador? Narrador, aí fiquei com o Gomes Farias, trabalhando lá. Aí, 1 ano e meio, aí eu fazia, nesse período mesmo, eu fazia noticiários da Rádio Verdes Mares, apresentava noticiários esporádicos, tudo, mas não estava ainda contratado. Quando foi um dia de Manora, me chamou, assim, acho que 1 ano e meio depois,
tinha havido um problema, que o pessoal não queria mais como prestador de serviço, que eu tinha que me desligar da Tupi, e era uma necessidade, até por conta do Ministério do Trabalho também, que não podia, mas um negócio lá, numa legislação que tinha mudado. Aí eu fui falar com o Manelito, não, rapaz, vamos fazer o seguinte, faça o inverso agora. Você vai trabalhar lá, você é meu advogado aqui, e a gente faz uma composição, não tem problema. Aí eu saí da Rede Tupi, fui trabalhar definitivamente na Rádio Verdes Mares em 82. Já trabalhava desde 81, mas em 82 eu comecei lá. E em 83 foi que realmente eu tenho minha carteira assinada lá, porque ainda tinha problema com a Rede Tupi. Era assim que funcionava na época. Aí em 83, aí já com a carteira definitivamente, com a carteira assinada e tudo. E começou no esporte então, Tom? Eu comecei no esporte. Acontece que sempre eu fui envolvido, antes mesmo de fazer a transferência completa, eu sempre fui envolvido com jornalismo, porque eu tinha aprendido com o Cid Carvalho, o pessoal lá da Rádio Irapuru. Eu tinha sido apresentador do Antenas e Rotativas, vários noticiários que eu apresentava nos bastidores policiais, eu tinha uma certa experiência, aí por isso é que eu fiz O Crime Não Compensa, na Rádio Verdes Mares. Foi tudo isso, porque eu sabia, já da Irapuru, que eu tinha aprendido lá, então eu fazia várias coisas, né? Aqui na Rádio Verdes Mares, o programa que mais me marcou foi o Nordeste Rural, onde eu passei 18 anos e caiu nas minhas mãos por um acaso. Eu já ia lhe perguntar como foi, Tom, porque a gente sempre assistia Globo Rural, era lá com meu avô, quando a gente ia lá, e o Nordeste Rural. E o Nordeste Rural, Tom, assim, era a sua imagem, sabe? A gente não conseguia desassociar o Nordeste Rural se não fosse Tom Barros. Eu queria muito que você me dissesse, como é que você migrou para lá? Por quê? Foi uma coisa interessante, rapaz, muito interessante como aquilo aconteceu. E eu passei a gostar depois, né? Porque eu tomei, assim, uma paixão pelo programa. É o seguinte, eu fazia um programa à noite na Rádio Verdes Mares, terminava de esportes até, não me recordo mais nem como era o nome, rapaz, era só... Eu sei que terminava por volta na hora do Brasil, 7 horas da noite, entrava a hora do Brasil, e tinha uma parte de esporte lá que eu era responsável para fazer. Quando eu terminei, eu ia passando para ir embora para casa, aí o Bessa, que era um dos responsáveis pelo Nordeste Rural, ele me chamou, disse, rapaz, me diz uma coisa, tu vai para onde? Eu disse, rapaz, estou indo para cá, tu pode me quebrar um galho, que eu estou aqui com problemas. Que é a apresentadora do Nordeste Rural, não recordo o nome dela, foi para São Paulo, não deu tempo de voltar, e parece até que dá para você gravar aqui para mim e tal. Disse, rapaz, eu gravo, não tem problema, cadê o noticiário? Está aqui. Aí eu entrei, vi lá o programa e gravei o programa e fui embora. Quebrei o galho dele, fui para casa. E o programa foi para no domingo comigo. E a moça não voltou. Não voltou mesmo, não. Ela ficou lá para São Paulo. Aí no domingo, na sexta-feira, a gente gravava dia de sexta-feira. Aí ele me procurou, rapaz, tu termina lá o noticiário, dá para você quebrar mais uma vez o galho aqui? Aí eu, rapaz, não tem problema, ligeiro, a gente gravava ali em meia hora, né? Uhum. Aí eu passei, gravei a segunda vez. Um sujeito mandou me chamar, o superintendente. Tinha visto, disse, rapaz, se você quer ficar fazendo o Nordeste Rural definitivo, eu lhe dou uma gratificação, porque você está saindo do horário ali, e eu lhe dou uma gratificação mais aqui. Disse, rapaz, perfeito. Aí passei a apresentar o Nordeste Rural. Nessa brincadeira toda, rapaz, o Nordeste Rural foi ganhando uma dimensão maior. Tinha o Tom Cavalcante que chegou para apresentar comigo, né? O Tom Cavalcante. Apresentamos, eu acho que durante 1 ano e meio ainda, com ele. O Haroldo Pedreira apresentou, com o que eu me encontrei agora, aqui na portaria quando entrei. E assim, depois tivemos vários apresentadores, mas eu fui ficando, sabe? O tempo foi passando e passei 17 a 18 anos no Nordeste Rural. E você gostava daquele negócio do interior, daquela coisa toda, né? Gostava, eu tinha um repórter que ainda hoje está aí, grande repórter Aurélio Menezes, a quem eu mando meu abraço. Para mim foi o mais especializado naquele tipo de cobertura, com a parte do campo. Isso. Ele entendia muito, sabe? Gostava. Inclusive, ele recebeu o Prêmio Nacional, né? Ele e a Mona Lisa Mesquita, de saudosa memória, que foi uma repórter, faleceu jovem. Pois bem, eles ganharam 2 vezes prêmios nacionais. Um deles, eu me lembro que ele recebeu do vice-presidente da República, Maciel, aqui de Pernambuco. Não é o nome dele? Bom, era... Seu que Marco Maciel. Marco Maciel. Me lembro, senhor. Pois bem. E assim foi a minha passagem pelo Nordeste Rural. Mas, Tom,
Outra coisa uma imagem que eu tenho muito de você são Copas do Mundo. A gente vai voltar às Copas do Mundo, sem dúvida. Qual foi a que mais lhe marcou? Porque você fez um bocado, né? Eu fiz 4 Copas do Mundo. Lá, né? Primeiramente, antes da Copa do Mundo, uma coisa que me marcou muito foi a primeira transmissão internacional da Europa. Porque a Copa do Mundo era em 90. Na Itália. Na Itália. E nós fomos fazer uma cobertura em outubro de 89, um jogo Brasil e Itália na cidade de Bolonha. O gol do André Cruz. Gol do André Cruz. Foi a primeira transmissão de uma emissora do estado do Ceará, direto da Europa, com a equipe própria. Nossa. Eu, Sérgio Pinheiro e Carlos Silva. Esse trio chegou lá na Europa a fazer. E uma grande emoção que eu senti na época, Mário, assim, que marcou muito, foi porque quando eu cheguei no estádio Renato da Lara, em Bolonha, eu olhei assim do alto, eu chegando aqui embaixo para subir a arquibancada e lá para o alto, onde dava as cabines de rádio, havia o nome das emissoras, eu vi o nome das emissoras lá. Aí tinha Deutsche Welle da Alemanha, BBC de Londres, sabe? A RAI, que é a própria emissora, né, da Itália e tal. Pois bem, e o nome Rádio Verdes Mares lá. Aí aquilo, rapaz, eu olhei, rapaz, verdinho, né? E aquilo me marcou muito, sabe? Eu olhava para cima, disse, rapaz, eu estou aqui. Ninguém veio. Pronto, fomos fazer a transmissão e fizemos uma bela transmissão, graças a Deus. Foi a primeira que foi feita da Europa, porque eles estavam lá fazendo uma espécie de preparação inicial para a Copa do Mundo, que viria um ano depois. Aí foi uma grande emoção. Quando chegou a época da Copa, a primeira Copa do Mundo, nós fizemos um pool com a Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco, com o Roberto Queiroz. Um grande narrador, Roberto Queiroz, uma voz bonita. E fomos lá. Na Copa do Mundo, a equipe, eu, Sérgio Pinheiro, Carlos Fred. Eu acho que só foi essa equipe mesmo. Mas a gente impôs com a Rádio Jornal do Comércio. Nós não tínhamos o que a gente chama de cabeça de rede. Não era. No ano seguinte, na Copa seguinte, 1994, nos Estados Unidos, nós fomos com um pool com a Record. Era o Oswaldo Maciel, o titular. Grande narrador também. Fizemos um belo trabalho, já fazendo transmissão isolada, embora não fosse cabeça de rede, mas os Jogos do Brasil nós já fizemos de forma isolada. Foi um avanço. Agora, o grande avanço mais significativo foi mesmo a Copa do Mundo da França, que aí nós fomos como cabeça de rede. Aprendemos durante essas 2 Copas como fazer a coisa, e de 98 nós fomos mesmo com cabeça de rede, inclusive com emissoras do Piauí, de Pernambuco, várias emissoras, todas agregadas com a gente, mas o comando era nosso. Foi a melhor cobertura assim, de experiência nova que nós tínhamos. Era uma equipe boa. Uma equipe muito boa. E na Copa do Mundo da França nós tínhamos o Paulo César Noronha, o Vitor Hanover, o Ribamar Bezerra, que depois seria o presidente do Fortaleza, o Alteri Mossoró. Rapaz, era uma equipe grande. Farias. Farias não foi. Farias não foi, exatamente. João Eudes. Farias foi. Foi que tem a história do Mossoró lá com o Blatter, que você conta? O Farias foi para a Copa da França também, agora que eu me lembrei. E tem até uma história engraçada para contar do Gomes Faria lá na França. Foi bem, no estádio Parque dos Príncipes. Então essa equipe, é uma equipe que comandou. Essa foi uma coisa assim, uma descoberta, porque nós chegamos lá. Rapaz, para você ter uma ideia, na Copa dos Estados Unidos, todo mundo já com laptop, com esses computadores, e a gente aqui da América do Sul ainda não. Aí eu vinha para pegar uma máquina elétrica, assinava lá um documento para receber uma máquina lá para a redação, para mandar minha coluna, escrevia e mandava por fax. Entendeu? Era assim. Já na Copa da França, não, nós tínhamos tudo, que os outros tinham, nós tínhamos. Igual, ninguém ficava devendo nada. Verdes Mares comprou tudo que havia de melhor na época, rapaz, impressionante, com Pedro Virgínio, o engenheiro Pedro Virgínio. Foi um negócio fantástico a cobertura. No mesmo nível que você pegasse qualquer emissora, a gente estava lá, sabe? Espetáculo. E foi um grande espetáculo. E aí era o narrador Gomes Farias. Eu estava comentando o jogo Brasil e Chile, eu acho que foi 3-1 para o Brasil, ou 4, sei lá, não me recordo mais. Ou 4, acho 4, não sei não. Isso. E o Gomes Farias, essa é sensacional. O Gomes Farias, rapaz, é fantástico, né? Nossa. Então, aquele jeito de narrar dele, diferente de tudo que era do mundo, é o único locutor que eu vi transformar um estádio num auditório. E olha que eu conheço todos os grandes, conheci pessoalmente os maiores narradores do Brasil, eu conheci todos pessoalmente, todos. Aí, resultado, o Gomes Farias
chegamos no Parque dos Príncipes, Gomes Farias começou com aqueles gritos dele, que se eu der um grito dele daqui, eu passo 3 meses doente. Ele dá um grito, rapaz, é hoje! E ele começou com isso, é hoje! E o povo olhando para ele. E ele lá gritando, rapaz, com os gritos. Aí eu não sei quem foi que comunicou, lá vem uns camaradas subindo do socorro de hospital. Eu acho que pensaram como estava ficando doido. Com aquela maletazinha que tem a cruz da saúde, sabe? Os caras subiram aqui, eu aqui, e o Gomes Farias aqui do lado, com aquela doidice dele, gritando, né? É hoje, moçada, negada, tal. Aí o cara parou aqui do meu lado. O que você passa, senhor? O que você passa? O cara falando espanhol. Não se passa nada, meu amigo. E o senhor aí, não, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. Aí o cara voltou, chamaram para socorrer o Gomes Farias. Tu já pensou o negócio dele? Não tem nada a ver. Fantástico. Sem dúvida alguma. É um dos grandes que você trabalhou, sem dúvida, né, Tom? Nessa parte de esporte, algo que você pegou muito também. O Farias, ele é diferente, né? O Farias, ele é diferente de qualquer locutor que você possa imaginar. Porque ele cria aquelas coisas que ele cria. E mais, ele fez, como eu disse, foi o único que eu vi fazer do estádio um auditório. Ele falar e o público responder. Se não, vejamos, o Ceará ou não é? O estádio Presidente Vargas se levantava todo e dizia, o Fortaleza não é? Tinha um Oi Negro, ele apenas inventava mil e uma coisa, né? Então eu não vi, eu conheci todos, grandes narradores, mas nenhum capaz de fazer do estádio um auditório. Não existe isso, rapaz. Transformar o estádio num auditório, você falar e o estádio todo lhe responder, isso foi um fenômeno que aconteceu no Brasil inteiro. Se o Farias tem nascido num outro estado lá, tá entendendo? Para botar aquela coisa no Maracanã, por exemplo, né? Rapaz, era incrível, porque ele respondia, era incrível. E você fez uma equipe boa lá, né? Porque você tinha Serginho Pinheiro, você teve Carlos Fred, foi uma grande equipe, a Verdes Mares. Eu tenho assim, você perguntou a Copa do Mundo, a Copa do Mundo que marcou mais assim foi a conquista do Tetra pelo Brasil nos Estados Unidos, mas eu não não trago boas lembranças dali pelo seguinte aspecto, porque a equipe que viveu tantas emoções, tantos desafios, tanta coisa que a gente teve que fazer nos Estados Unidos, só tem vivo eu. Aí eu fico, eu digo, rapaz, eu tô na fila. Rapaz, morreu o Sérgio Pinheiro, me marcou terrivelmente, foi uma perda muito sentida que eu tive, fiz muitas transmissões internacionais, nacionais, viajei muito com o Sérgio Pinheiro, eu digo sempre, era da minha família, sabe? Tinha o Carlos Fred, que morreu também, da forma como morreu, muito jovem, também me marcou muito, sou muito amigo da Eliane, esposa dele, viúva, eu sou muito amigo da viúva do Sérgio Pinheiro, a Maria Luísa da filha, que é a Samia Pinheiro, da família toda. Isso me marcou de tristeza. Aí morreu o César Riso, um grande narrador, César Riso, também morreu. Da nossa equipe, o único que está vivo é o Djalma Chaves, que mora em São Paulo, e eu perdi o contato dele, já tentei de diversas formas, me deram até um telefone dizendo que era o dele, E aí, então, aquela equipe, quando eu vejo as imagens da Copa, né, que eu faço uma ligação com o que nós vivemos lá, umas festas que prepararam depois da conquista do tetracampeonato brasileiro, me lembro do Sérgio Pinheiro, do Carlos Freire, tudo, e hoje eu vejo que não tem mais, aquilo me marca, sabe? Me deixou uma marca muito triste eu não sei, a vida passa muito ligeiro, Mário Kempis. Demais. Tá? Às vezes eu nem acredito, quando eu vejo o César Riso, o Carlos Fred e o Sérgio Pinheiro, não mais na convivência daí, eu não acredito, perfeito? Só restou eu aqui, e olhe lá. Então, vamos falar aqui de Corra Boa, você participou de o Serginho também estava no Melvin, mas você fez um sucesso, você, Sebastião Belmino e Sérgio Pinheiro, que foi aquele programa, e o seu debate bola também domingo. Foi. Então, a TV Diário, o Belmino até brincava, era um negócio impressionante, não era? Não? Era um negócio uma marca extraordinária, porque eu sou fundador da TV Diário, eu sou da primeira equipe da TV Diário, e a turma toda foi muito presente, de uma forma diferente, com o debate bola de domingo, a gente ficava esperando ali aquela resenha que apresentava. Você trabalhar com o Sebastião Belmino, rapaz, é um negócio fantástico. Porque você tem o humor e tem a coisa séria. Estava apresentando um programa com a Eleni Correia. E Sebastião Belmino, aí tem um texto lá, que o Belmino tinha que ler um texto e a Eleni leu outro texto sobre futebol.
Aí ele entrou e disse, porque o Ferroviário vai treinar, fazer um treino não sei o que, exercício, ali para a banda do... Como é o nome, rapaz, do bairro? Quintino Cunha, negócio mais ou menos por ali, do Quintino Cunha. Aí o Belmino entra e disse, você sabe onde é esse local que o Ferroviário vai treinar? Ela disse, sim, não é lá no Quintino Cunha. Ele entrevistando o Luiz Torquato. Sim. O Luiz Torquato com aquele jeito dele, Guarani de Sobral. Luiz Torquato, rapaz, é verdade, Luiz, que você se intromete na opinião do treinador e escala o time do Guarani? O Luiz olhou para ele e disse, rapaz, é verdade, sim. É verdade, não sou eu que pago. Se sou eu que pago, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Era desse jeito, você está entendendo? Era bom demais. Houve uma vez, rapaz, essa foi na TV Diário, Sebastião Belmino foi entrevistar um advogado do Rio de Janeiro. Esse advogado tinha sido contratado para defender o Ceará. O Ceará precisava de uns pontos aí. Ele foi bater lá no STJD. E o advogado foi contratado e disse que o cara era o bom. Aí o Belmino bota no ar aqui no programa de meio-dia. Bota no ar. Aí o cara entra. Doutor, não sei se era Adriano. Aí de menos. Doutor, vamos supor o doutor Adriano. Aí ele, doutor Adriano, bom dia, bom dia. Doutor, quer dizer que o Ceará aí, essa condição do Ceará dá para o senhor, o Ceará ganhar esses pontos aí, tal, o senhor estudou, tal. Aí o doutor Adriano disse, ô Belmino, prazer, bom dia. Aí começou a tossir. E o Belmino, já olhando ali para aquela cara, o cara está retendo só pelo telefone. Né? Não tinha imagem do sujeito, não, o sujeito lá no Rio de Janeiro. Aí o Belmino deixou o sujeito tossir, o sujeito estava tossindo, o cara estava com catarro que não acabava mais, estremecia. E o Belmino olhou para mim assim. Aí o cara voltou. Sim, doutor, então agora tudo ok, tudo ok. Ok. Sim, doutor, é a questão aí dos 2 pontos, ou 3 pontos que o Ceará precisa, tal, nessa história. O senhor estudou, né, doutor? Belmino, agora dá. Aí começou a tossir mais ainda, rapaz. Deu umas 2 tossidas dessa de estremecer o microfone. E o Belmino já com vontade de se abrir, olhar, tocar o pé aqui em mim, tá entendendo? E eu com vontade de rir também. E ele segurando as pontas ali, eu digo, rapaz, isso não vai dar certo. E o homem tossiu. Quando tem terceira vez, eu digo, agora vai ser de lascar. Se esse homem der uma tossida, rapaz, aí o Belmino, sim, doutor Adriano, doutor, quer dizer que aí a coisa melhorou, né, doutor? Aí ele disse, rapaz, agora vai, Belmino, agora, tá, então agora vai. Sim, doutor, então como é que é a história aí do negócio dos pontos aí do Ceará? Rapaz, quando o homem entrou, foi uma tossida, nossa. A terceira tossida, olha, Mário Kempis, é aquela torcida que o cabra tá com, sabe, um gogo, mas é um gogo mesmo. Aí estremeceu. E o Belmino não aguentou mais não. Aí deu logo um chute na minha perna aqui. Aí disse assim, doutor Adriano, doutor, tem impressão que o senhor vê o Jornal Nacional hoje à noite. Rapaz, eu quase morri de rir. O cara também não aguentou nada, não. Quando ele vê essa história do Belmino, o senhor não bota o Jornal Nacional hoje. Aí o doutor, quando voltou, disse, que é isso, Belmino? Que é isso? Meu Deus do céu. Ele tem uma raiva de mim, o Belmino, rapaz. Ele disse aqui, né? Ele disse que não chamou os pistoleiros para matar, porque os caras estavam de férias lá, né? Exatamente. Rapaz, aquela raiva que eu fiz a ele não foi de propósito. Ele disse que foi, mas não foi. Ele contou aqui, não? Contou isso. Ele contou que... ele contou vários, né? Contou lá do almoço, do jantar na Semana Santa. O jantar. Ele disse que não foi de propósito. Não foi. Lhe juro que não foi de propósito. Foi... Talvez até eu tinha tido a inconveniência de lembrar. Nós tínhamos terminado o jogo, ele contou aqui. Tudo é verdade. Terminou o jogo tarde, era 11h30, 11h40. A gente com fome, uma fome doida. Fome doida. Aí, resultado é que o único restaurante que nós encontramos aberto, já quase meia-noite. Pronto, chegamos lá. Beleza. O cara nos atendeu, reconheceu a gente. Não tem problema. Aí o Belmino pediu um filé bem preparado e o cara fez, com capricho. E eu sabia que o Belmino era respeitador das coisas da igreja, como eu sou. Ele respeita mesmo, ele é um temente a Deus. O Sebastião Belmino respeita as coisas da igreja. Mas eu não fiz de sacanagem, como ele disse que eu fiz. Eu não fiz. Eu apenas, era quinta-feira santa, ele pediu. Quando o garçom chegou, que botou lá o prato, teria um prato bonito, bem preparado, para que dava, você só em olhar, vai ficar com a boca cheia d'água.
Eu olhei para o relógio, rapaz, e vi que já era 0h05. E ele disse que eu fiz de propósito, que eu devia ter avisado ele antes. Rapaz, você precisava ver a expressão do Belmino. Eu disse, Belmino, olha aí, ó, tá aqui. 0h07 já, Belmino, 7 minutos. Portanto, sexta-feira da Paixão. Dia de jejum e abstinência. Eu não acredito, tu vai comer esse filé que tá aí. Ele só fez assim, com a mão na cabeça. Balançou assim. Rapaz, por que o senhor não me avisou antes? Eu disse, rapaz, porque eu não... Você disse isso, rapaz, você fez isso de sacanagem. Foi não, Belmino. Rapaz, agora eu não como mais. Você sabe que eu respeito as coisas da igreja. Eu não tenho condição de comer um negócio desse, rapaz. Isso é coisa que você faz comigo e ficou com raiva. Eu disse, rapaz, mas Deus não perdoa, eu não vou comer, eu não tenho condição de comer, rapaz. Você me conhece, você fez isso pra sacanear comigo. Chamou o garçom, garçom, vem cá. Rapaz, tira esse negócio daqui. Aí o garçom, o que foi, seu Belmino? Não, tá, eu vou pagar, tá tudo direitinho. Porque o louco aqui vem me avisar que é sexta-feira da Paixão e eu não como carne de sexta-feira da Paixão. O que é que tem aí pra se comer, fora isso? Seu Sebastião, nós temos ali, seu Belmino, seu Belmino, nós temos ali só um baião de 2 e um pedaço de bolo. Baião de 2 com um pedaço de bolo, traga. Rapaz, esse senhor botou esse baião de 2 e esse bolo, olhava pra mim com os olhos desse tamanho. Ódio, mas comeu. Comeu, ele disse que comeu. Comeu o baião de 2, disse. Aí, eu não sei se ele contou aqui. Eu vi uma parte, mas não vi a parte final. O quê? Não, ele parou aí. Parou aí, ele disse, eu vou descontar na Kombi. Não, falou não, pois agora complete a segunda pois parte. É, disse, olha, baião de 2, o que é que provoca na barriga de um velho? Rapaz. Esse baião de 2 velho aqui, com bolo, vocês vão me pagar na Kombi, daqui pra Fortaleza. Foi até lá. Aí era só detonando. Rapaz. Isso ele não contou. Contou não, isso você contou aí, Belmino. Quero ver essa parte, tem que ter a resposta. Você não contou, viu, Bel? Obrigado, Bel. Rapaz, satisfação, é outro grande. Pô, Tom, mas tem muitas histórias, então, Belmino, Gomes Farias, tudo. Então, olha, você tá se lembrando demais, né? Certeza que você tá se lembrando demais. Muito engraçado, muito demais. Tom, e como é que você tá hoje, Tom? Rapaz, eu hoje estou bem, graças a Deus. Eu faço da minha vida, no rádio principalmente, na televisão, um momento até que para superar, porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Já deu para perceber isso? Então. Eu gosto muito de trabalhar, sabe? Aquilo me faz, eu faço prazer, muita alegria, com muito prazer. É como você também é um trabalhador, que eu vejo você, rapaz, o cara que vai para transmitir uma Copa do Mundo como você foi. Nossa, muita coragem, sem dúvida. Mas você não quer se aposentar não, então, né, Tom? Não, eu só vou me aposentar quando não me quiserem mais. Porque me aposentar é o seguinte, chega o dia, não é? Eu tenho, assim, por exemplo, como mestre, o Júlio Salles ainda é mais velho do que eu, está na ativa. Cid Carvalho está na ativa também. Olha, né, teve na ativa até agora, coisa mais recente, né? Farias. Então, Farias está na ativa, Vilar Marques aqui ali dá o... Então a gente vai. Enquanto tiver espaço, enquanto estiver emissora que esteja entendendo que o meu trabalho ainda é útil para a sociedade, eu vou querer continuar trabalhando, porque eu faço com muito afeto. E a outra parte da minha vida que eu ocupo é a aviação, da mesma forma. Enquanto eu tiver saúde, porque também exige muita saúde, afinal de contas é uma situação onde a gente tem que operar máquinas, né, e precisa muito cuidado, eu estarei firme nesses dois segmentos. Tanto é que a minha vida hoje eu divido entre a aviação e o jornalismo. Família em primeiro lugar. Família para mim é tudo. Eu sempre fui um meio louco, casei muitas vezes, tem 3 casamentos no papel e um que não foi no papel, mas conta porque é a mesma coisa. Eu tenho 7 filhos, então sou assim muito chegado à família, eu acho fundamental. E sem a família eu talvez não tivesse alcançado, porque o apoio familiar, isso é importante em tudo que você vai fazer. Em tudo, sabe? Tudo na sua vida que você vai fazer tem que ter o respaldo familiar. Eu consegui, a despeito de tantas separações que aconteceram, eu consegui, graças a Deus, eu agradeço a Deus e agradeço às ex-mulheres e a mulher com quem eu vivo hoje também, porque foram mulheres de alta compreensão. Houve separações, mas não houve o rompimento da amizade.
Houve separações, ficam alguns ranços, que é muito natural, mas o tempo cura, sara, e todos nos aproximamos. Hoje o jornal Diário do Nordeste fez matéria A Grande Família, porque lá em casa se reúne todo mundo, ex-mulheres, com os filhos, é tudo uma família só. Também, na televisão também já fizeram matéria a respeito disso. Como é que pode? Então eu agradeço às ex-mulheres, porque se houver um ranço maior, eu não conseguia fazer isso, reunir todo mundo, não é? Reunir todo mundo. Então eu acho isso fundamental. A união familiar, se você vai separar, que é muito comum hoje em dia está assim, sabe? O número eu fiz até uma matéria recente sobre o número de divórcios que tem aumentado. Puxa vida, se está se tornando tão comum, então que as pessoas não levem para o coração ódios de pessoa que você amou. Porque você não casa sem a pessoa que tem que ter um sentimento. Às vezes vem o relacionamento é difícil por causa do gênio, né? Incompatibilidade, não dá certo. Mas as pessoas se separam. Eu queria que as pessoas, principalmente com relação aos filhos, se houver uma separação, mas respeitando os filhos, não envolvendo os filhos numa discussão, procurando preservar esta convivência, será uma coisa fundamental para que eles cresçam amando e sabendo que tem um amparo geral. E eles até se compreendem. Meus filhos, eles todos filhos de mulheres diferentes, eles todos são de uma família só. Então isso é que eu quero deixar bem claro aqui. Claro que se você puder tiver condição de manter o casamento, é melhor. Claro. É melhor, né? Só em último caso, não tem mais, aí tudo bem, porque também para viver se digladiando dentro de casa é um tormento, não vale. Então eu acho que isso é fundamental. Então eu agradeço muito a Deus ter conseguido isso, trazer toda uma união a despeito de tantas doidices que eu fiz na vida. Falar em união, tem uma união sua, não é com uma mulher, mas eu preciso falar, eu sei que a gente fala muito de esporte e tal aqui, de mídia, mas eu queria muito que você falasse de Paulo Oliveira, porque marcou também muito a minha infância. Então, você o Paulo Oliveira é o seguinte, muita gente não sabe, o Paulo Oliveira, vou contar várias historinhas aqui do Paulo Oliveira, fantásticas. Paulo Oliveira chegou para trabalhar na Rádio Dragão do Mar, fez um teste e eu já era locutor da Rádio Dragão do Mar, 1969. Estava lá no alto. Dragão do Mar funcionava na esquina dos Estados Unidos com a... Hoje, Vigílio Távora. Hoje, Vigílio Távora, isso. Não, Estados Unidos era a Vigílio Távora. Isso, é Antônio Salles... Ali onde é o Pão de Açúcar, tem um Pão de Pronto, Açúcar ali. Era do lado de lá. A Rádio Dragão do Mar era ali, tinha um prédiozinho lá. Pois bem, e o Carvalho Nogueira sobe e diz assim, Tom Barros, vai lá embaixo, escuta com quem foi o louco? Não me recordo aqui agora, o locutor que fez, o operador que fez a gravação. Uma gravação que um rapaz fez lá embaixo. Eu desci e fui ouvir a gravação. Aí eu vi a gravação, rapaz, eu fiquei impressionado, tem uma voz bonita, imitando o Sérgio Chapelin. Eu disse, onde é que ele está? Está lá fora. Eu cheguei lá, estava Paulo Oliveira na portaria, cabelão Black Power, bem magrinho. Rapaz, foi você que fez aquela gravação? Rapaz, que coisa, voz bonita. Voz muito bonita. O Carvalho Nogueira disse que vai dar certo a sua vinda aqui para a emissora. E realmente, ele foi para a Rádio Dragão do Mar a partir daí, né? E depois ele saiu para servir o Exército. Quando foi um dia, eu vinha pela Pontes Vieira e vi um cara, eu vinha no meu Fusquinha, e vinha um cara andando a pé, parecido com o Paulo Oliveira. Eu parei o carro. Digo, rapaz, você está indo para onde? Estou indo para a rádio. Então, bora comigo, entra aqui, tal. Vai pegar o ônibus? Não, rapaz, eu estou vindo a pé. Você está vindo a pé? Vivo muito difícil, minha família, a minha dificuldade é muito grande, Tom. E ele veio comigo. Disse, rapaz, pois eu moro ali, qualquer coisa a gente vem junto, etc e tal. Era a dificuldade do Paulo Oliveira, que se transformou depois, vivia numa situação extremamente difícil, como ele mesmo sempre disse, não é? De muita dificuldade financeira, e se transformou num grande comunicador. Fenômeno. Não é? Um grande comunicador e realmente conseguiu ajudar a mãe, sabe? Muito dedicado com a mãe, com o pai, conheci todos eles, os irmãos, ele ajudou a todos os irmãos, ele realmente se superou, porque ele veio da pobreza. Muita gente não sabe, Paulo Oliveira venceu pelo talento que ele tinha de comunicador nato que com um poder de improvisação grande,
espirituoso, muito espirituoso. Então foi uma convivência. Só na Rádio Verdes Mares eu passei 35 anos com o Paulo Oliveira. E o Paulo Oliveira tem umas coisas engraçadas demais. Não sei se dá tempo de contar isso Claro aí. que dá. Rapaz, aí a vida é assim. Eu estava trabalhando na TV Ceará, eu era diretor da TV Ceará. Era diretor na época de jornalismo. Aí o Paulo Oliveira chegou para trabalhar. Né, então, trabalhava no rádio. E eu arranjei um emprego para o Paulo na televisão. Porque ele... Foi quem colocou o Paulo na televisão, fui eu. O Paulo não trabalhava em televisão, não. Trabalhava só em rádio. Eu digo, Paulo, tu vai para casa, vai apresentar o Rede Tupi de Notícias hoje no lugar do Cândido Colares. Cândido Colares está pedindo férias, tu vem. Rapaz, tu vai, tá bom, você vai apresentar, você apresenta. Ele já apresentava na rádio o noticiário, muito bom. Aí então eu botei o Paulo Oliveira para trabalhar lá. Né? E ele deu um baile à noite. Os diretores até tinham, rapaz, você vai botar o Paulo? Não, eu já treinei, o Paulo deu um baile à noite. No dia seguinte ele apresentou de novo o noticiário. Aí o Manelito empregou o Paulo, aí o Paulo ganhou o emprego da televisão. E o Paulo nessa brincadeira, o Paulo é engraçado demais. Quando foi um dia desse, tinha um prêmio da loteria esportiva, quase 300 bilhões. Aí ele chegou lá na rádio e disse assim, não há, Tom Barros, rapaz, vou jogar na loteria. Se eu ganhar, eu nunca esqueci naquele tempo que eu estava precisando de um emprego a mais e você me ajudou. Eu sou um homem muito grato, Tom Barros. Muito grato. Você me ajudou arranjando aquele emprego da televisão para mim, nunca esqueci isso, rapaz. Olha, esse prêmio da loteria quase 300 bilhões. Se eu ganhar, fique certo de uma coisa, eu lhe dou R$1.000. Eu digo, Paulo, rapaz, eu te arranjei um emprego quando tu estava na pior, cara. Tu vai me dar R$1.000, tu ganhando 300 bilhões. Rapaz, o que importa é a lembrança, não é o valor. Eu digo, é muita molecagem, né? O espírito dele era assim mesmo. Demais. Nossa, eu tenho muitas lembranças, muitas lembranças de você com ele, das brincadeiras dele, daquela paixão dele. Nossa, era um negócio impressionante. Foi muito bom. Foi uma parceria, nós trabalhamos juntos em várias emissoras, por uma coincidência muito grande da vida. Mas, né? Sem dúvida alguma, da Verdes Mares, aquele horário da manhã, o Rádio Notícias no meio ali, você depois. Tudo. Que você fez... Agora eu esqueci o nome dela. Você fez uma Rádio Notícias que fez muito sucesso com a locutora. Eu trabalhei com Magnólia Paiva. Magnólia Paiva. Nossa, trabalhei com o Rádio Notícias, aliás, eu ainda pretendo, não sei como vou fazer isso, um dos maiores nomes do rádio cearense em todos os tempos na apresentação de notícias, que eu conheci, Mardônio Sampaio. Mardônio Sampaio no Rádio Notícias, uma coisa fantástica, uma voz que não era... O vozeirão era uma voz exótica. Para mim, marcou. Eu tenho só uma gravação. Não tem gravação no estado do Ceará com a voz do Mardônio Sampaio. E a gravação que eu tenho é uma gravação feita de forma improvisada, porque foi num gravador feito pelo irmão do Alberto. Então, a gravação não é boa, mas pelo menos você tem uma noção do que foi o Mardônio Sampaio. E o Mardônio Sampaio, rapaz, deixou uma marca assim na minha vida impressionante. Porque ele entrou no estúdio, disse, Tom Barros, eu não estou bem, eu estou com uma situação muito difícil, vou me internar hoje. Nossa. Eu digo, rapaz, vai lá, eu lhe levo para o hospital, não vamos fazer o noticiário, não, eu vou apresentar. Apresentou o noticiário, quando terminou, eu disse, agora eu vou lhe deixar no hospital. Como é que está, rapaz, e tal? Não, já deixei o táxi ali na frente, eu vou para lá. Ele foi, quando eu cheguei lá no hospital, por volta de 10 horas, ele já estava em coma. Nossa. Mas 3 dias depois ele retornou. E eu fui lá, falei com ele estava lendo o Diário do Nordeste, eu conversei. 3 dias depois, 4 dias depois, ele morreu. Mas uma voz fantástica. Então fica a minha homenagem aqui a um dos grandes apresentadores do Rádio Notícias, já que você falou dele. Pô, Tom, obrigado. Estamos encerrando aqui o programa. Pô, Tom, obrigado. Dava pra gente conversar aqui mais umas 3 horas, viu, Tom? Porque aqui tem não tem problema, aqui. Vem pra segunda etapa. Mas vem, tem o segundo. Porque o Belmino vai querer a segunda parte. Vai, o Júlio Salles vai querer a segunda parte. E, obviamente, eu trago você aqui. Paulo César Noronha também tem a segunda parte. Tem segunda parte, exatamente. Então, pô, gente, então, obrigado. Se você chegou até aqui, deixa seu like aí, que o pessoal que tá no YouTube. Comenta, o que é que você pode dizer aí? Como você pode definir Tom Barros aí, uma palavra? Diga aí, que sem dúvida alguma, para mim, um dos maiores nomes da história do nosso jornalismo, rádio, TV, jornal, internet agora, como também está a TV Diário e a Rádio Verdinha também estão lá no YouTube e tal. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Tom, de coração. Valeu, Mário Kempis, agradeço ao público, agradeço a você, a amizade, o carinho, o respeito.
E essa forma tão gentil de nos receber e prestigiar do jeito que você está prestigiando esses nomes todos que você traz para cá. Verdade. É a pura verdade. Parabéns pelo seu trabalho, hein? Obrigado, Tom. Obrigado mesmo. Um abraço na família. Em todos os meninos. Opa, em todos. Dos 7. Isso, nos 7. Em todos. Um abraço. Um abraço. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço.